Olá amigos, olá amigas do canal Verdes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo, que já é tradição no nosso canal, que é a retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando à década de 50. Chegando ao ano de 1959, ano também de grandes perdas, e eu sempre digo que quanto mais a gente se afasta dos dias atuais, mais encontramos histórias super interessantes que nós não conhecíamos. E vamos conhecer nesse vídeo. Acompanhe conosco. Foi o ano que ficou conhecido como o ano que o rock morreu. Você vai entender. Acompanhe conosco. Começando com uma das maiores cantoras de todos os tempos, que foi a inesquecível Dolores Duran, que partiu muito cedo. Eu adorava ver meu pai fazendo o programa Instantes de Força e quando ele dizia Dolores Duran. Isso marcou a minha vida. Adileia Silva da Rocha, nascida no Rio de Janeiro em 7 de junho de 1930 e faleceu no Rio de Janeiro em 24 de outubro de 1959. Cantora, compositora e instrumentista brasileira. Cantora Dolores Duran, ela viveu com a sombra da morte desde muito cedo. Aos 8 anos, ela contraiu uma febre reumática que quase a levou ao falecimento, mas que deixou com a sequela um sopro cardíaco gravíssimo que acompanhou toda a sua vida. Entre as suas canções que ficaram marcadas na sua voz, A Noite do Meu Bem, Por Causa de Você, Fim de Caso, entre tantos outros. Uma das mais belas vozes da nossa música. Partiu muito cedo. Na noite do dia 23 de outubro de 1959, depois de um show na boate Little Club, a cantora saiu com seu namorado, Nonato, e com seus amigos, incluindo Julie Joy, para uma festa musical da alta sociedade, somente para artistas selecionados, no requintado clube da Aeronáutica. Ao sair desse evento, resolveram fechar a noite bebendo, dançando e ouvindo canções na boate Kit Club. A cantora chegou em casa muito alegre, às 7 da manhã do dia 24 de outubro. Em seguida, após dar banho e se divertir com sua filha na banheira, arrumou e a entregou para a babá, pois ia dormir, já que tinha um show para fazer à noite. Mesmo cansada, estava tranquila e muito simpática. Passou os últimos cuidados à babá, Rita, e falou: "Não me acorde, estou cansada, vou dormir até morrer", disse brincando e sorrindo. No quarto, enquanto dormia, sofreu um infarto fulminante, que à época foi associado aos seus excessos. Pouco se sabia da sua grave doença. À noite, a empregada bateu em seu quarto. Vista a demora para acordar, já que a cantora nunca se atrasava para nenhum show, após conseguir pedir ajuda para arrombar a porta, Rita se desesperou ao perceber que Dolores havia falecido. A morte prematura de Dolores Duran, aos 29 anos, no auge da carreira, interrompeu uma trajetória vivida intensamente. Ela foi sepultada no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Uma das maiores cantoras de todos os tempos, Dolores Duran. Vamos agora falar do piloto Jim Benha, nascido em Nice, na França, em 16 de fevereiro de 1921 e faleceu em Berlim, na Alemanha Ocidental, em 1º de agosto de 1959. Foi um automobilista francês que competiu na Fórmula 1 de 1952 a 1959. Infelizmente, o jovem piloto participava do Grande Prêmio da Alemanha, em Avos, e o francês derrapou na pista úmida e chocou-se contra um poste. O choque matou instantaneamente o jovem piloto de apenas 38 anos de idade. Uma das grandes perdas para o automobilismo de sua época. Vamos agora falar do cantor e compositor Angel Vargas, cantor de tango argentino, nascido em Buenos Aires em 22 de outubro de 1904 e faleceu em Buenos Aires em 7 de julho de 1959, conhecido como Los Angeles. Ele faleceu com apenas 54 anos de idade, no dia 7 de julho de 1959. Vamos agora falar desse episódio que ficou marcado como o dia em que o rock morreu. Outros chamam de o dia em que a música morreu, que foi o falecimento de 3 lendas do rock and roll, The Big Bopper, Buddy Holly e Ritchie Valens. Acompanhe conosco. Vamos falar de The Big Bopper, nome artístico de Gilles Perry Richardson Jr., nascido em Sabine Pass em 24 de outubro de 1930 e faleceu em Clear Lake em 3 de fevereiro de 1959. Foi um músico americano e um dos pioneiros do rock and roll, sendo conhecido principalmente pela sua canção Chantilly Lace, e faleceu juntamente no acidente de avião que também vitimou os cantores Buddy Holly e Ritchie Valens e o piloto Roger Patterson. Vamos agora falar de Buddy Holly, também um fenômeno do rock and roll. Charles Haddon Holly
Holly, nascido em Lubbock em 7 de setembro de 1936 e faleceu em Clear Lake em 3 de fevereiro de 1959. Fluente guitarrista, cantor, compositor e pioneiro do rock and roll. Ele tinha apenas 22 anos de idade quando veio a falecer nesse acidente de avião, no auge da carreira também. Causou uma grande comoção. E vamos agora falar do cantor Ritchie Valens, jovem cantor que fez um grande sucesso com La Bamba, a sua regravação de La Bamba, Dona. Inclusive, o filme ficou em cartaz e foi um dos maiores sucessos até hoje do cinema. Ritchie Steven Venezuela, mas ficou conhecido como Ritchie Valens, nascido em Los Angeles, na Califórnia, em 13 de maio de 1941 e faleceu em Clear Lake em 3 de fevereiro de 1959. Músico, compositor e guitarrista norte-americano, descendente de mexicanos. O cantor era o mais novo dos três que faziam essa turnê, que ficou conhecida como o dia em que a música morreu. Tinha apenas 17 anos e estava no auge da carreira. Em 3 de fevereiro de 1959, Ritchie Valens, Buddy Holly e The Big Bop faleceram nesse acidente de avião após uma performance no Surf Ballroom em Clear Lake, Iowa. O pequeno avião Beechcraft Bonanza, no qual viajava, entrou em uma tempestade de neve cega e bateu no milharal de Albert Joe, algumas milhas depois, a 1 hora e 5 minutos. Este acidente ficou conhecido como o dia em que a música morreu, ou o dia que o rock morreu. Infelizmente, foi uma das repercussões até hoje maiores de todos os tempos. A perda de 3 jovens cantores do rock and roll. The Big Bop, que faleceu com apenas 28 anos, Buddy Holly, faleceu com 22 anos, e Ritchie Valens, faleceu com apenas 17 anos de idade. E agora vamos falar do jovem piloto que faleceu também nesse dia, que era o piloto do avião em que faleceu esses 3 lendas do rock. Roger Patterson, nascido em Alpha em 24 de maio de 1937, e faleceu em Clear Lake em 3 de fevereiro de 1959. É muito jovem também, tinha apenas 21 anos de idade. Infelizmente, ficou marcado na história também por ser uma das vítimas desse acidente. Vamos agora falar de Guitar Slim, um grande guitarrista americano. Ele teve um grande impacto no rock and roll. Nascido em 10 de dezembro de 1926, no Mississippi, e faleceu em 7 de fevereiro de 1959 em Nova York, com apenas 32 anos de idade. Ele fazia aquelas famosas distorções bem antes de Jimi Hendrix ficar famoso. Era uma lenda do blues, do rhythm and blues e do rock and roll. Grande guitarrista que faleceu com apenas 32 anos de idade. Infelizmente, a sua carreira decaiu e Guitar Slim se tornou alcoólatra, falecendo de pneumonia em Nova York com apenas 32 anos de idade. Vamos falar de Heitor Villa-Lobos, dos maiores compositores e maestros do Brasil. Nascido no Rio de Janeiro em 5 de março de 1887 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de novembro de 1959. Descrito como a figura criativa mais significativa do século XX na música clássica brasileira, se tornando o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos, totalizando mais de 2.000 obras até o seu falecimento em 1959. Faleceu vitimado pelo câncer em 17 de novembro de 1959 e foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos agora citar um dos maiores jogadores de todos os tempos, polêmico Heleno de Freitas. Nascido em São João Nepomuceno, no interior de Minas Gerais, em 12 de fevereiro de 1920 e faleceu em Barbacena, no interior de Minas Gerais, em 8 de novembro de 1959. Ele atuou como centroavante e era considerado um craque problema no futebol brasileiro. Ele era advogado, boêmio, catimbeiro, boa vida, irritadiço, galã. Heleno era um homem de boa aparência, mas quase intratável. Depois de 13 anos jogando futebol, entrou para a história como um dos maiores craques do futebol sul-americano. Ele também tinha a alcunha de Príncipe Maldito. Cresceu com apenas 39 anos. Ele atuou no Botafogo, onde foi o seu maior destaque, jogou pelo Boca Juniors, Vasco da Gama, Júnior Barranquilla, Santos e América do Rio de Janeiro. Dono de um gênio destemperado, que muitas vezes o fazia ser expulso e até mesmo brigar com companheiros de equipe. Era um grande craque. Inclusive, o filme que representa sua história, ele foi apresentado por uma grande atuação de Rodrigo Santoro. Foi lançado em 2011, um grande sucesso, até hoje eu assisto sempre esse grande filme. Na seleção brasileira, ele fez 18 partidas,
marcando 17 gols. Leno passou os últimos anos de vida internado em um sanatório. Por ser um jogador boa pinta, elegante, de classe alta, envolvia-se com várias mulheres e, consequentemente, teve complicações com a sífilis. De acordo com Marcos Eduardo Neves, nas dependências da Casa de Saúde, Leno faleceu na manhã do dia 8 de novembro de 1959. O enfermeiro foi levar-lhe o café da manhã e o encontrou sem vida. Ele tinha apenas 39 anos de idade. Os maiores jogadores da história do Brasil, Leno de Freitas. Vamos agora falar de Sidney Bechet, um clarinetista, saxofonista e compositor de jazz americano. Nascido em Nova Orleans em 14 de maio de 1897 e faleceu em Paris, na França, em 14 de maio de 1959. Ele quis a todo custo gravar com Louis Armstrong. Ele faleceu aos 62 anos de idade em Paris, na França. Vamos falar agora de Karl Schütze, esse ator conhecidíssimo, né, por fazer parte dos Patotinhas, onde ele fazia o Alfalfa. Faleceu muito jovem, 31 anos de idade apenas. Nascido em Paris em 7 de agosto de 1927 e faleceu em Mission Hills em 21 de janeiro de 1959, em Los Angeles. Infelizmente tiraram sua vida jovem demais, com apenas 31 anos de idade. Vamos falar agora de Baby Dolls, baterista de jazz bem lendário, nascido em Nova Orleans, Louisiana, em 24 de dezembro de 1898 e faleceu em Chicago em 14 de fevereiro de 1959. Grande baterista, foi um dos pioneiros bateristas a improvisar durante as gravações. Ele tinha apenas 60 anos de idade. Vamos agora falar do ator Errol Flynn, um dos grandes nomes do cinema norte-americano. Nascido em Hobart, na Tasmânia, na Austrália, em 20 de junho de 1909 e faleceu em Vancouver, no Canadá, em 14 de outubro de 1959. Foi naturalizado americano e conhecido pelos papéis em filmes como Capa e Espada, Glória de Amar, As Aventuras de Robin Hood, Capitão Blood, entre tantos outros. Ele faleceu vítima de um ataque cardíaco e problemas relacionados ao alcoolismo e foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park em Glendale, na Califórnia. O ator George Reeves, nascido em Woodstock, Iowa, em 5 de janeiro de 1914 e faleceu em 16 de junho de 1959, famoso por interpretar o personagem Superman em uma série televisiva dos anos 50. Em 16 de junho de 1959, George Reeves foi encontrado sem vida em Los Angeles, Califórnia. A investigação concluiu que o jovem tirou sua própria vida, com apenas 45 anos de idade. Vamos agora falar do compositor Josué de Barros, nascido em Salvador, capital da Bahia, em 16 de março de 1888 e faleceu no Rio de Janeiro em 30 de novembro de 1959. Compositor, instrumentista e cantor brasileiro, conhecido por ser o descobridor de Carmen Miranda. Também foi ele quem descobriu a banda da Lua, que acompanhou Carmen Miranda por muitos anos. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 30 de novembro de 1959, aos 71 anos de idade. Vamos agora relembrar do famoso tenor Mário Lanza. Ficou conhecido como o mastro de Hollywood e partiu muito cedo. Nascido na Filadélfia em 31 de janeiro de 1921 e faleceu em Roma, na Itália, em 7 de outubro de 1959. Tenor norte-americano de ascendência italiana. Ele faleceu precocemente aos 38 anos de idade, no dia 7 de outubro de 1959, na Clínica Lúdia, em Roma, vitimado por um infarto. E infelizmente a sua viúva, Pat Cocosa, mudou-se com os 4 filhos do casal para Hollywood, infelizmente onde tirou sua própria vida 5 meses depois. Triste história. Vamos falar de Lou Costello, grande ator e comediante americano, nascido em 6 de março de 1906, em Paterson, Nova Jersey, e faleceu em 3 de março de 1959, mais conhecido pela sua atuação em dupla com o escada Buddy Abbott. Ele sofreu um ataque cardíaco e faleceu no Doctor Hospital em Beverly Hills em 3 de março de 1959, 3 dias antes de completar 53 anos de vida. Vamos agora falar de George Amick, automobilista que partiu muito cedo também. Nascido em 24 de outubro de 1924 em Vermont, Oregon, Estados Unidos, e faleceu em 4 de abril de 1959. Automobilista norte-americano. Ele faleceu após uma batida durante as 100 milhas de Daytona Beach, com apenas 34 anos. Mais um automobilista foi Ivor Bueb,
nascido em 6 de junho de 1923, na Inglaterra, Reino Unido, e faleceu em 1º de agosto de 1959, em Clermont, na França. Em 1º de agosto de 1959, ele participou de grandes prêmios da Fórmula 1, tendo seu melhor resultado no 11º lugar na Alemanha de 1958. Faleceu com apenas 36 anos. Rudolf Caracciola, também outro piloto, nascido em Remagem, no Império Alemão, em 30 de janeiro de 1901. Faleceu em Kassel, em 28 de setembro de 1959. Automobilista alemão, um dos maiores pilotos do Grande Prêmio da era pré-Fórmula 1. Ele faleceu vitimado por uma cirrose hepática aos 58 anos. Ed Elysian, mais um automobilista também, que faleceu com 32 anos. Nasceu em 9 de dezembro de 1926, em Oakland, Califórnia, Estados Unidos, e faleceu em 30 de agosto de 1959, em Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Infelizmente, o carro bateu numa parede, rompendo célula de combustível. Infelizmente, tirou a vida do jovem piloto com apenas 32 anos de idade. Mike Hawthorne, mais um piloto, jovem piloto de apenas 29 anos. Nascido em Maxburg, na Inglaterra, em 10 de abril de 1929 e faleceu em Farnham, em 22 de janeiro de 1959. Automobilista inglês, vencedor do campeonato da Fórmula 1 de 1958. 3 meses depois de se aposentar, em 22 de janeiro de 1959, Hawthorne faleceu no acidente automobilístico na estrada A3, na passagem de Guilford. Ele tinha apenas 29 anos de idade. Jerry Unser, mais um piloto, nascido de 15 de novembro de 1932, no Colorado Springs, Estados Unidos, e faleceu em 17 de maio de 1959, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Ele esteve em 500 milhas de Indianápolis, prova que fazia parte do calendário da Fórmula 1, de 1950 até 1960. De 1958 a 1959 não se classificou. Em 2 de maio, Jerome Unser sofreu um grave acidente nos testes para 500 milhas de Indianápolis. Seu carro girou, bateu no muro e depois pegou fogo. Ele sofreu fortes queimaduras e faleceu 2 semanas depois, em 17 de maio de 1959, com apenas 26 anos de idade. Mais um piloto foi o Marshall Chick, nascido em 22 de fevereiro de 1922 em Daytona Beach, Flórida, Estados Unidos, e faleceu em 11 de fevereiro de 1959, também na sua terra natal. Ele teve em 500 milhas de Indianápolis, quando se fazia parte do calendário da Fórmula 1. Seu melhor resultado foi um 7º lugar. Ele faleceu com apenas 37 anos de idade durante a prova. Jovem demais. Vamos falar agora da atriz de faroeste Kathleen Myers, nascida em 16 de abril de 1899 e faleceu em 27 de setembro de 1959. Uma atriz do cinema, da era do cinema mudo, mas ela atuou em 42 filmes entre 1920 e 1928, trabalhando em Capitão Kidd, um seriado de faroeste de grande sucesso na sua época. Fez vários filmes de faroeste, inclusive seu último filme, o faroeste de 1928, o Preferida. Ela faleceu no dia 27 de setembro de 1959 em Cincinnati, Ohio. Ela tinha 60 anos de idade. Vamos agora falar do ator Gerard Philippe, nascido em Cannes, na França, em 4 de dezembro de 1922 e faleceu em Paris, na França, em 25 de novembro de 1959. Foi um dos mais famosos atores do seu tempo. Poucos dias antes do seu aniversário de 37 anos, faleceu vítima de um hepatocarcinoma enquanto trabalhava em um projeto de um filme em Paris. Jovem demais, grande ator. E vamos agora relembrar de lendas do futebol que faleceram no ano de 1959. São apenas 5 que até o final para você receber o seu alô. Vamos falar de Chico Neto. Francisco Bueno Neto, nascido em Mojimirim, interior de São Paulo, em 9 de abril de 1894 e faleceu em Maringá, no estado do Paraná, em 18 de junho de 1959. Foi jogador de futebol e técnico de futebol. Como jogador, atuou como zagueiro. Ele atuou pelo América do Rio de Janeiro, Americano de São Paulo, São Bento, Fluminense, e ele comandou a seleção brasileira de 1917 a 1918 em 3 ocasiões. Faleceu em 18 de junho de 1959 devido a complicações pulmonares aos 65 anos de idade. Vamos falar agora de Cícero Pompeu de Toledo, dirigente esportivo, e eu quero mandar um abraço aqui ao Rafael Simão, que pediu várias vezes para que eu fizesse essa homenagem. Chegou a hora. Nascido em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 7 de janeiro de 1910 e faleceu em São Paulo em 8 de setembro de 1959. Dirigente esportivo das décadas de 40 e 50, e ele foi um dos dirigentes do São Paulo Futebol Clube. Inclusive, seu nome é o nome oficial do estádio do Morumbi,
Morumbi, que é sede do São Paulo. Ele faleceu vitimado pelo infarto enquanto estava sendo construído o estádio do Morumbi e não teve a felicidade de ver a obra concluída. Ele faleceu em 8 de setembro de 1959 com apenas 49 anos de idade. Vamos falar agora de Francisco Marques da Silva, ele também que foi o 20º dirigente do meu time do coração Vasco da Gama. Francisco Augusto Marques da Silva, nascido em Ovar, que é uma cidade portuguesa, em 25 de junho de 1881 e faleceu na sua terra natal em 8 de fevereiro de 1959. Ele foi presidente durante 3 mandatos. Ele faleceu aos 77 anos de idade no dia 8 de fevereiro de 1959. Vamos falar do jogador de futebol Junqueira, nascido em Uberaba, estado de Minas Gerais, em 12 de junho de 1900, faleceu em São Paulo em 12 de abril de 1959. Ele atuava como atacante. Seu nome de batismo era Durval Junqueira Machado. Ele atuou no Uberaba, Flamengo e Paulistano. Após aposentar, se tornou médico. Faleceu em 22 de abril de 1959 em São Paulo. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar de Rafael Perrone, um dos fundadores do Esporte Clube Corinthians, nascido em São Paulo em 1º de abril de 1883 e faleceu em Jacareí, interior de São Paulo, em 29 de agosto de 1959. Ele amava o futebol e jogava como zagueiro no futebol de várzea de Bom Retiro, clube que cedeu muitos dos primeiros grandes jogadores e ídolos do Corinthians, como Neco, Almica Barbui, entre tantos outros. Ele faleceu em 29 de agosto de 1959, aos 76 anos de idade. E para você que assistiu o ano de 1960, deixou a sua cidade e você assistiu nas primeiras horas, que a gente sempre gosta de gravar muito cedo e mandar aquele alô especial para você, porque é um vídeo que requer uma pesquisa mais profunda e a gente já faz com muito carinho para você. Vamos aqui aos alôs de hoje. Minha querida amiga Maria Barros, sempre com a sua lista logo nos primeiros momentos. O Antônio Silva, lá de Felixlândia, Minas Gerais. A Meire Lazier, que não perde um só vídeo da gente. Beijo no coração. O Alexandre Lopes, Jorge Tatsuda, lá do Japão. O Alexandre de Moraes, lá do Rio Grande do Sul, sempre nos acompanhando. Obrigado de coração. O Fausto Henrique, de Contagem, Minas Gerais. Obrigado. O Marcelo Brauna, de Saloá, Pernambuco. Obrigado. Jaqueline Dantas, Jean Felipe Tuber, Antônio de Matos, de Jacareí, São Paulo. O Nailson, de Aratuípe, interior da Bahia. Obrigado. Rosinaldo Cunha, Júlia Ribeiro, obrigado, viu, de coração. E a Valéria Silva Albuquerque. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Espero você no ano de 1958. Até lá. Clique no botão hypar para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. É um impulsionamento gratuito, você ajuda bastante o canal. Um abraço, até o próximo vídeo.